Missões na África, além de ser mandamento de Jesus, tem como justificativa uma dívida para com Angola, pela dor causada com a perda de milhões de filhos seus. Analzira Nascimento. Angola, o lar de Analzira durante 17 anos, é um país que tem muito mais a ver com o Brasil do que imaginamos. A relação é ao mesmo tempo íntima e sombria. Sem Angola, não há Brasil, afirmava o padre Antônio Vieira já no século XVII. O historiador contemporâneo Luiz Felipe de Alencastro escreveu sobre a presença marcante de Angola na história do nosso país. No passado e no futuro, fomos e seremos descendentes de angolanos. Outro historiador afirma que Angola deve ser vista não apenas como irmã, mas como pátria-mãe ao lado de Portugal, uma mãe negra do Brasil, tão ou mais importante em nossa formação que a metrópole europeia. O que muitos esquecem é que Angola também se tornou uma matriz de nossos costumes e de nossa cultura. De Angola herdamos não apenas gente, mas também hábitos, costumes, vocabulário, culinária e muito mais. Nossas palavras moleque, xingar, por exemplo, vêm do quimbundo, língua materna de boa parte dos escravos vindos de Angola. Angola pagou um preço muito alto por esse relacionamento estreito com o Brasil. Sofreu expoliações, pestes e ocupações por séculos, como grande parte dos países africanos. Desse modo, através dessa história comum, Angola tornou-se um dos símbolos que melhor representa esse legado doloroso. Para melhor entender o sofrimento do povo angolano com o qual Analzira conviveu, precisamos conhecer um pouco da história de Angola. Analzira chama essa crônica de uma história de ocupação. Os primeiros povos a morar na região que hoje conhecemos como Angola eram da etnia Banto. O termo significa pessoas. Vieram do norte, onde hoje ficam Nigéria e Camarões. Habilidosos em agricultura e criação de animais, desenvolveram também novas técnicas de metalurgia, cerâmica e agricultura. Deixaram vestígios de arte rupestre ao longo do litoral. Os bantos construíram vários reinos, cada um com a sua cultura, língua e localização geográfica própria. Justamente esses grupos bantos seriam escravizados em massa no século XVI, quando os portugueses procuravam mão de obra para suas plantações na América. Os invasores vindos da Europa criaram um novo traçado territorial sobre o antigo mapa da África. O Reino do Congo foi delimitado por 3 fronteiras: Angola, com denominação portuguesa, o Zaire, atual República Democrática do Congo, e o próprio Congo. Esses 2 últimos ficaram sob a dominação belga e, posteriormente, o atual território do Congo ficou sob controle francês. A colonização portuguesa reuniu cerca de 100 grupos etnolinguísticos debaixo da bandeira angolana, tratando-os como uma população homogênea. Foi mais um elemento que veio a nutrir as raízes da Guerra Civil. Durante os primeiros 5 séculos de colonização de Angola, Portugal a tratou com indiferença ou hostilidade. Pequenos exércitos foram organizados para subjugar o interior, acabando com reinos e civilizações sofisticadas de maneira arbitrária, desfazendo famílias, comunidades e culturas. Até o século XIX, a grande maioria dos colonizadores não deixou Portugal por opção. Eram soldados ou criminosos exilados, ou degredados, que eram enviados a Angola para cumprirem suas penas em vez de ficarem encarcerados em Portugal. Em 1881, dos 1.450 europeus que residiam na capital, Luanda, metade eram criminosos civis ou militares e só 394 eram civis. O processo de colonização de Angola foi lento e gradual. O primeiro explorador português a tocar em solo angolano foi Diogo Cão, em 1483. Ele levou alguns congoleses para Portugal, onde foram instruídos na fé católica e devolvidos à terra natal. No entanto, a coroa portuguesa não estava interessada, principalmente na evangelização do povo africano.
queria explorar o ouro, o marfim, as peles de lobo marinho e outros produtos do continente, entre eles, seres humanos. Esse comércio levou Portugal a ser um dos países mais ricos da Europa na época. Aliás, é provável que Pedro Álvares Cabral já tenha trazido um escravo angolano em sua famosa viagem de descoberta do Brasil. Apenas 30 anos após a chegada de Cabral às terras tupiniquins, habitantes das Ilhas da Madeira e dos Açores, territórios também colonizados pelos portugueses, desembarcaram no Brasil com as primeiras mudas de uma planta que iria transformar a face do Novo Mundo para sempre: a cana-de-açúcar. O açúcar produzido nos trópicos naquela época era um artigo de luxo que integrava heranças e dotes na Europa. Era vendido em grão nas farmácias da Europa, pois acreditava-se que possuía propriedades medicinais. Os mares verdes de canaviais impulsionaram a economia do Brasil no primeiro século da colonização. E os escravos africanos foram a chave para abrir essa caixa de tesouro. A maioria era da região do Congo, que incluía a Angola de hoje. Quanto mais escravos chegavam, mais aumentava a produção de açúcar. Enquanto em 1558 a Bahia tinha produzido 1.200 quilos de açúcar, 6 anos depois, a produção brasileira subia para 300.000 quilos, passando a dominar o mercado mundial. Do outro lado do oceano, a principal atividade econômica da colônia angolana era o tráfico de escravos dos portos principais de Luanda e Benguela. As fontes discordam quanto ao número total de angolanos levados para a escravidão. Jaime Pinsky estima o número de africanos capturados para ser escravos no Brasil em 8.330.000 escravos, das quais a maioria era de Angola. Desse total, Pinsky calcula que apenas 2 milhões sobreviveram aos primeiros 4 anos de servidão, o que implica um saldo de mais de 6 milhões de mortos. Muitos morriam durante a travessia do Atlântico, que levava de 5 a 7 semanas, vítimas de maus tratos, má alimentação, superlotação, doenças contagiosas e péssimas condições sanitárias, pois viajavam nos porões dos navios. No entanto, outros presos morreram antes, durante a dura viagem do interior da África até a costa. O Brasil importou tantos escravos africanos que, em 1798, eles compunham a metade dos 3.200.000 da população nacional. Essa situação persistiu até as vésperas da proclamação da República. Segundo Luiz Felipe de Alencastro, o Brasil foi um país negro e mulato até 1870 e voltará a ser de novo. De fato, a se manterem as atuais tendências demográficas, queda de taxa de nascimento entre os brancos e o aumento ou estabilidade de nascimento entre os mulatos e negros, os afro-brasileiros serão mais numerosos que os brasileiros brancos dentro em breve. O começo do fim da caça aos escravos africanos veio também com as mudanças que varreram a Europa no século XIX. Tais mudanças trouxeram uma crise após outra para Portugal, com reflexos em Angola. Os exércitos de Napoleão invadiram Lisboa em 1807, o que forçou a retirada da família real para o exílio no Brasil. Em 1820, iniciou-se um conflito entre constitucionalistas e monarquistas que durou até 1834. Muitas dessas mudanças tiveram repercussões em Angola, onde culminaram numa rebelião do exército e um golpe contra o governador da colônia. Embora o tráfico de escravos tivesse sido oficialmente abolido por Portugal em 1836, a prática continuou até 1850, quando a poderosa Marinha Britânica impôs um fim à época sombria. Apesar disso, o sofrimento dos angolanos continuava. Uma proclamação interna de 1858 declarou que a escravatura deveria cessar na colônia. Até 1878, muitos donos de escravos, porém, burlaram o decreto. Na realidade, as condições da mão de obra escrava dentro de Angola mudaram pouco.